Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à Semana Pedagógica da Moonshot, esse evento maravilhoso e que eu espero poder contribuir à altura, né? Meu nome é Eduardo Bassi, eu estou trazendo aqui para vocês o tema Usando a Neurociência em Sua Sala de Aula. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como fazer uso da neurociência. Mas eu queria, antes de me apresentar, dizendo que sou psicanalista, pedagogo, professor licenciado em letras e que estou em educação há 32 anos, das quais 22 em gestão de unidade, mas sou palestrante e trabalho há muito tempo com formação de professores. Na minha gestão de unidade, eu não trabalho só com a parte administrativa, mas principalmente também com a formação de professores, né, na formação e desenvolvimento de produtos, de novos produtos, de novos sistemas de avaliação, né, uma discussão e um estudo mais aprofundado de como a gente pode chegar até o aluno e desenvolver mais as suas capacidades, suas possibilidades. Então, vamos lá. Bom, a neurociência está aí, está à nossa mão. É um vasto, riquíssimo campo que traz para a gente conhecimentos, informações que é importante que o professor da atualidade entenda o quanto ele pode fazer uso desse conhecimento. E isso fará dele um profissional completamente diferente, destacado, diferenciado, e que o uso desse conhecimento na sua prática, na sua sala de aula, vai poder chegar mais aos alunos, acessar melhor aos alunos, para que eles possam desenvolver mais. Então, fazendo uso desse conhecimento e associando à minha prática, não é questão de jogar o que eu fazia antes fora, não é jogar a bacia com o bebê dentro, né? Aquela história do banho, né? Mas, na verdade, repensar a prática e onde incluir com mais técnica e sabendo do que realmente efetivamente funciona e não funciona, por ter esse respaldo da ciência, dessas descobertas, o que é que eu posso fazer para acessar mais ao meu aluno, fazer com que ele possa aproveitar mais a questão do conhecimento, da aprendizagem e se desenvolver de forma mais fortalecida, mais consistente. Então, a nossa agenda é falar um pouco da pirâmide da aprendizagem, justamente para entender como é que a gente retém mais conhecimento, quais são as formas que a gente faz isso. O sistema representacional, que é a questão como eu aprendo, então, quais são as minhas características como pessoa que são mais evidentes na captação do conhecimento, da aprendizagem. Os mapas mentais entram aí como uma sugestão de ferramenta de como fazer uso desse conhecimento, inclusive associando a isso a questão da recuperação do conteúdo, no caso da revisão, que é muito importante para a passagem do conhecimento da memória de curta duração para a de longa duração, e a taxonomia de Bloom para vir reforçar a questão do nível de trabalho cognitivo que eu desempenho, que eu traço com o meu aluno em sala de aula, para saber que atividades realmente eu estou desenvolvendo à altura das habilidades que eu quero desenvolver. Então, assim, as atividades têm que estar no mesmo nível cognitivo da habilidade que eu quero desenvolver. E lógico que depois isso também tem uma sequência e uma consequência de como é que eu vou avaliar, né, no meu instrumento de avaliação, ou na minha forma sistematizada de avaliação, que eu vá realmente buscar dele o que ele compreendeu, o que ele assimilou, o que ele aprendeu, mas também dentro do mesmo nível em que eu trabalhei. Então, é uma linearidade de como eu trabalho, de como eu passo e como eu cobro, né, como eu venho a avaliar, mas dentro do mesmo nível de tarefa cognitiva, de complexidade cognitiva, tá?
Então, fazendo uso da teoria da comunicação de Gislev, um grande linguista, né, para reforçar aquilo que eu estava dizendo, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. A gente está querendo colocar aqui toda a culpa de tudo no professor, que ele tem que, né, o responsável é sempre ele. Não, mas a gente tem que entender que eu gosto muito daquele pensamento do Dom Helder Câmara, que ele dizia é preciso, feliz de quem entende que é preciso mudar para ser sempre o mesmo. Quer dizer, a gente precisa se renovar, buscar para que a gente, na nossa prática, na reflexão da nossa prática, possa sempre estar na representação, para a gente estar como é que se diz, na referência, né? Então, assim, a gente precisa estar se renovando para ser sempre o bom que a gente quer ser. E, como eu estava falando, a questão dessa responsabilidade com o aluno, dessa questão ética, de a gente tentar sempre oferecer o melhor para o próximo, para o outro, né? O respeito ao outro pela sua forma de aprender e pelo seu desempenho. Então, nossa responsabilidade sobre isso. Então, fazendo aí só uma aporte a Paulo Freire, né? A questão nova. Professor não nasce, né? Não se torna professor numa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ele vai se desenvolvendo como professor e é preciso ele pensar, né, na sua prática, refletir sobre a sua prática, como eu estava dizendo, não é jogar fora o que fazia, e sim rever sua prática e ir incorporando da sua prática aquilo que dá certo, né, aquilo que foi testado, aquilo que foi realmente foi visto pela ciência como algo que realmente tem fundamentação, né, para ser validado na sua prática em sala de aula. Então, não é um experimentalismo, né? Às vezes a gente erra ali na aplicação, mas a gente vai, aos poucos, justamente nessa prática, melhorando como professor. E por isso a gente vai sempre buscando novos caminhos de como ensinar mais fácil, mais simples, de forma mais rápida, às vezes até mais suave, né? Para que o aluno possa ir incorporando. A gente não pode mais entrar em sala de aula com perguntas, com respostas desse jeito, né? Para o aluno, se eu não tenho conhecimento do que o meu conteúdo faz sentido na aplicabilidade, na funcionalidade, no meu dia a dia, no cotidiano, não tem mais sentido. A gente sabe que não pode estar buscando esse tipo de relação de simplesmente depósito de conhecimento, né? Aprende, sair e pronto, né? Isso aí não existe mais, a gente tem que ter essa consciência. Então, a gente precisa, para isso, entender que o ambiente, a escola, tudo, eu digo que tudo na escola é pedagógico. A gente precisa entender que a gente precisa criar possibilidades. E isso depende de como o ambiente que eu crio para que essa construção do conhecimento se faça, essa produção do conhecimento se faça. É preciso estar muito disposto para isso. Né? A gente precisa ter motivação para fazer, e o entusiasmo tem que ser nosso, está dentro de nós. Mas eu gosto de dizer muito essa questão da obrigação profissional, vamos dizer assim, pela questão de a gente saber que a gente precisa, muitas vezes, se esforçar, precisa, às vezes, desconstruir muitas coisas para se reconstruir. Né? A gente precisa se refazer para poder continuar sempre ativo e trazer algo que também faça se renovar a nossa motivação como professor, como profissional da educação. E também vem a questão, como eu já tinha falado, a questão ética, né? O que é que eu estou fazendo em sala de aula por aquele ser que está ali, aquele ser biopsicossocial que precisa de mim, que está ali, que veio buscar, que depositou em mim uma confiança, e aí o que é que eu posso fazer, não que eu não já esteja fazendo, mas o que é que eu posso fazer até para acessar mais, para facilitar ele, a vida dele, o entendimento dele, porque também ele está ali se transgredindo, vamos dizer assim, né, ultrapassando o limite, e a gente precisa estar com ele. E isso é uma questão de respeito, né? De dar valor a esse desempenho do aluno.
Então, a neurociência e a educação está aí, né? Disponível para a gente, para que a gente faça uso desse conhecimento. E é importante que a gente saiba, né, que esse conhecimento, né, nos dá significado em relação a tudo que a gente pode fazer hoje em sala de aula. Então, a gente não pode fugir disso, né? Então, são informações que um pouquinho que a gente tenha dela e incorpora na nossa prática, a questão do uso da linguagem, do uso de imagens, a questão das cores, a questão da afetividade, tudo isso faz diferença, né? A gente sabe que a aprendizagem emocional está muito ligada, os grandes teóricos já falavam disso, sem tanta validação científica, né? Mas quando você vê, por exemplo, no livro de Antônio Damasio, neurocientista português, quando ele fala do livro O Erro de Descartes, né? O quanto a questão da razão e da emoção estão associadas, como é que isso funciona, e a razão como um grande lapidador da emoção, como isso faz uma diferença. Então, essa questão de estar em sala de aula de forma fria, de forma simplesmente para passar um conteúdo, verbalizar, só exposição e, né, sem se envolver afetivamente com o seu aluno, essa preocupação, essa ética que eu falei, isso se sente, é percebido, né? Então, a gente precisa entender como é o processo de aprendizagem no cérebro. Isso vai fazer uma grande diferença em relação a como é que funciona essa coisa das sinapses, da provocação dessas novas sinapses que são desenvolvidas a partir da provocação de novos conhecimentos, né? E usando disso também a emoção, né? A curiosidade, né? Então, tudo isso gera uma expectativa, né? Um teaser que, na verdade, vai fazer uma grande diferença no conhecimento. Então, é preciso que a gente entenda como o nosso cérebro funciona para a aprendizagem, que aspectos são envolvidos, né, nesse ambiente para realmente acontecer esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o educador ele precisa ter esse entendimento, tá? Desse conjunto, daquele ser que está ali na sala. E tudo tem que ser muito bem pensado, bem planejado. Por isso que eu sempre digo nas minhas palestras que nós precisamos se tornar professores profissionais. Professores que não entram em sala mais simplesmente para dar uma sequência de conteúdo, que eu já sei como é que isso funciona. Não é mais a sequência do conteúdo, eu preciso saber como a hora certa de colocar cada comentário, cada atividade, cada parada, de ponto estratégico que eu vou usar para chamar a atenção do aluno, porque isso tudo tem a questão mais importante, que é fazer esse conteúdo se fixar no aluno, né? Então, o professor, ele precisa entender que essa prática vai torná-lo uma pessoa de posição privilegiada, ele vai ser destacado. O professor que não se atentar para isso pode ficar obsoleto. E uma coisa que eu também digo aos professores, e que muitos ficam até um pouco magoados, é quando eu digo assim, nem todo aluno precisa de você, não. Tem alunos muito autônomos, com um mindset muito positivo, que não fazem, assim, na verdade, você só dá o caminho das pedras, ele vai sozinho. Então, eu sempre digo, né, essa frase de Nietzsche, e lembro daquela passagem do livro do Mindset de Carol Dweck, que quando ela colocou o quebra-cabeças lá, né, mais difícil, o aluno estalou os dentes assim, fez, então, e com suas mãos assim, eu gosto de coisas difíceis. Quer dizer, tem aluno que já vai por si só, que busca, que se aperfeiçoa, que vai atrás desse conhecimento. A gente precisa entender que a gente está mais em sala para estimular esses a continuarem, mas principalmente para resgatar, chegar, acessar aqueles que realmente precisam ainda ser despertados. Então, vamos lá, começando pela pirâmide da aprendizagem, sem nenhuma muita novidade, nós já sabemos a questão do estudante ativo e estudante passivo.
mas que se a gente não fizer a nossa parte, ele vai continuar passivo. Então, a gente precisa ter um modelo de aula que não pode ser pontual, porque não pode se fazer um dia e daqui a 2 meses fazer de novo. Tem que ser, por isso, o planejamento ou programação, para que a gente possa sempre estar provocando o aluno, fazendo ele participar. Então, a gente sabe que quanto mais ele participa da aula, discute sobre um conteúdo, quando ele registra, quando ele verbaliza, quando você pede para ele até verbalizar mais do que ele falou, para você contribuir com outros vocabulários no acervo dele, de palavras, para que ele possa ir reelaborando melhor o que é que você pode fazer mais do que você fez, e fazer, e desenhar para mostrar, ou encenar, dramatizar. Tudo isso faz com que o conhecimento fique muito mais internalizado pelo aluno. Então, o cérebro, a gente sabe dessas informações de como ele funciona na retenção desse conhecimento. Então, a gente precisa fazer isso, fazer uso dessas atividades. Lógico, tem a hora da aula expositiva mesmo, mas não é sempre e não pode ser 50 minutos. Harvard, na Universidade de Harvard, já tem um estudo que você consegue passar o conteúdo de uma aula que você previamente planejou em 6 a 8 minutos. Então, assim, veja, se de 6 a 8 minutos, direto, expondo, falando direto, você consegue expor um conteúdo, e o outro tempo da aula, o que é que você vai fazer? Então, o importante é que você saiba fazer a outra parte da aula, vamos dizer assim, o tempo completo da aula, em partes que você vai decompondo esse conhecimento e vai fazendo ele ficar retido cada vez mais pelo aluno. Então, as aulas podem ser divididas, podem ser de debates, com um jogo operatório, gamificação, tem muita coisa hoje à disposição da gente que a gente pode fazer uso, e não simplesmente por experimentalismo, tá? Mas sim por consciência. O acervo disponível precisa ter sempre uma recuperação, porque se eu não recupero o conteúdo anterior para dar o passo seguinte, o aluno deforma esse objeto e não aprende. Então, o cérebro tem esse mecanismo de descarte, né, para poder se enriquecer de novos conhecimentos. Então, eu preciso entender, e a gente vai ver que como o mapa mental usa dessa ferramenta para suprir essa questão da linha do esquecimento, da curva do esquecimento. Então, se a gente não está recuperando o conteúdo, essa coisa, porque o assunto desse bimestre é só desse bimestre, o assunto que passou, a gente não vai buscar, não, os pré-requisitos, né, que são importantes para a consolidação e fundamentação do próximo conteúdo, dos próximos conhecimentos, pode simplesmente ir passando, vai para frente, e não busca esse reconhecimento, essa recuperação de conteúdos, para que a gente possa dar fundamentação ao que vem novo. Então, é preciso planejar. Quem falha planejar, planeja falhar. Tudo precisa ser planejado. Vai dar certo de primeira? Lógico que não. Quem é que não lembra da sua primeira aula como foi maravilhosa? Não é? Lógico que não. A gente vai melhorando, mas é preciso dar a aula, planejar, refletir na prática, refazer e mudar a aula, se for o caso. Mas a gente tem essa consciência, a gente precisa planejar. O brasileiro não planeja, de uma forma geral, é um grande erro do brasileiro. Nós, na sala de aula, eu dou consultoria a algumas escolas e professores não entregam mais planejamento, não existe planejamento. Não, porque como tem o sistema de ensino e ele já vem com a sequência do conteúdo, a gente só segue a sequência. Sim, o conteúdo só, a sequência, mas e que recursos eu vou usar? Né? Como é que eu vou distribuir aquele conteúdo naquela aula? E quantas aulas, e como eu vou distribuir? Como é que vai ser a partição e para consolidação de cada parte desse conteúdo? Que atividade eu vou fazer? Então, aí vem o sistema representacional, que a gente precisa também pensar na nossa aula, atendendo as pessoas que são mais visuais, né? As pessoas que são mais sinestésicas, tá certo? As pessoas que são mais auditivas e as pessoas que também são auditivas digitais.
a questão lá do storytelling, né, que está tão em voga hoje, que é muito importante. Quem consegue dar uma aula contando história, isso aí é muito enriquecedor e prende com certeza muito o aluno. Então é preciso ter essa consciência, tá? Usar desses recursos não é invenção. Tem uma técnica chamada scaffold, que também é muito importante. Que é assim, então, todas essas técnicas fazem parte que a gente vá vendo se a gente pode se apropriar e se vai fazer um bom uso, né, nas nossas atividades já da nossa prática. Então, essa técnica do scaffold, que é andaimes, né, como é que eu vou podendo fazer para que meu aluno vá dando um passo atrás do outro? E a questão do storytelling também. Então, a gente tem a sala de aula invertida, que é o flipped classroom, fazer o aluno se familiarizar com o conteúdo antes de chegar na aula, aprendizagem baseada em jogos, a gamificação, baseada em problemas, né? Baseada em projetos, os mapas mentais que a gente vai citar, o storytelling, como eu já falou. Então, a gente precisa entender que nós trabalhamos com as duas partes do cérebro, logicamente tem a parte de plasticidade cerebral, o conjunto de todo, o cérebro todo trabalha junto, mas a gente tem que entender um pouquinho dessa neurologia aí, do que é que está mais ligado a um cérebro do outro, e por isso entender por que algumas pessoas são mais visuais, são mais auditivas, e no futuro, inclusive, essa diferenciação ela reduz muito, né? Então, é importante que o professor entenda que isso vai fazer com que desperte a questão da multiplicação de sinapses e que, à medida que você vai influenciando isso, os processos cognitivos vão se fortalecendo, vão criando outros. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento desse macro e de como eu posso fazer uso disso. Então, mapas mentais, eu vou passar muito rapidamente, mas só para dizer que eles organizam ideias, a forma gráfica visual, usa os dois lados do cérebro, né? Ele também resume conteúdos, anotações, você pode pedir para o aluno ter o caderno dele, o caderno da sua aula, ser um caderno daqueles de desenho, né? Para que ele possa registrar a aula no caderno daquele e em casa fazer a revisão da sua aula, usando também um caderno de desenho. Então, aprende mais em menos tempo, recupera o conteúdo, as notas vão ficar mais altas com certeza. Resolve a curva do esquecimento, porque a revisão de uma aula, de um conteúdo pelo mapa mental é muito mais rápido, né? E aí os mapas mentais são simples. Você usa várias cores, desenvolve o seu próprio estilo pessoal, porque o aluno pode querer copiar o seu quadro. Você já é um professor que usa o seu quadro, seu quadro branco ali com piloto colorido, uma sequência radial de colocação de conteúdos, de palavras-chave, de desenhos, mas ele pode querer copiar o seu quadro. Beleza, tudo bem, mas você tem que incentivando a ele ter o momento, o estilo pessoal dele, e usando, né, como a gente falou, o mapa mental precisa ser claro, precisa estar bem destacado, mas faz sentido também porque ele é um sintetizador de conteúdo, como eu estava falando, ele atinge mais as pessoas no sistema representacional. Ele também é um ótimo recuperador de conteúdo na hora de revisar, a revisão é muito mais rápida. Então, ele também ajuda muito essa passagem da memória de curta duração para a memória de longa duração por causa da curva do esquecimento. Então, escrevendo um mapa mental de forma muito simples, ele funciona assim, ó. Ele é colorido, ele começando ali do centro, né, um mapa mental, você coloca qual é o tema, usando letras grandes, no sentido horário, usando muitas imagens que façam associações e cores, que também são as questões prazerosas, as cores que a gente tem mais significado para a gente. Lembrem que a questão da imagem é muito particular, cada um desenha do jeito que achar e desenha aquilo que realmente faça sentido para lembrar do conteúdo. Veja que alguns mapas mentais começam assim muito simples, né, muito só literais, mas veja que depois alguns alunos conseguem ir desenvolvendo e fazer grandes obras de arte que se perduram para qualquer tipo de revisão que venham a ser feitas à frente. A taxonomia de Bloom
ela é só aquilo que é importante que o professor saiba que existe na taxonomia de Bloom revisada uma ordem de pensamento. Então, de tarefa cognitiva, da menos complexa para mais complexa. Então, lembrar é uma coisa, entender um nível, aplicar, analisar, avaliar, criar. Preciso entender que se eu faço uma atividade em sala de aula e vou cobrar na prova, na minha avaliação de um outro jeito, com um nível de tarefa cognitiva diferente, isso vai dar um delay, uma lacuna para o aluno. Eu preciso desenvolver atividades em sala que sejam de acordo com o nível da habilidade cognitiva que eu quero que ele desenvolva e da complexidade cognitiva e que eu vou cobrar. Porém, e aí a gente tem que ter essa consciência dos níveis, né, como a gente já falou, e a gente tem que entender que algumas atividades elas fazem exatamente o reforço do verbo de comando da habilidade, tá certo? Então, quando a gente vê alguma habilidade como para desenvolver determinadas tarefas cognitivas, é porque elas têm que ser desenvolvidas nesse ponto. E quando a gente pega, por exemplo, o que é uma habilidade, a gente entende isso. Porque, veja, a habilidade de qualquer matriz, a gente pega uma habilidade do descritor lá do SAEB, uma habilidade da matriz curricular do Enem, ou uma habilidade, por exemplo, da BNCC, você sempre vai ver que ele vai estar sempre ela é sempre composta de uma tarefa cognitiva, que sempre começa com um verbo de comando, né? É composta por um conteúdo e por um contexto. Toda habilidade é composta por um verbo de comando, o tópico do conteúdo e o contexto de uso. Você precisa entender que, se eu quero desenvolver determinada habilidade, eu preciso desenvolver em sala atividades compatíveis com esse nível. Então, comparar é um tipo de tarefa cognitiva que é diferente de lembrar. Então, se eu quero trabalhar essa habilidade, eu tenho que trabalhar uma atividade que faça jus a esse sentido da comparação, né? Não simplesmente não pode ficar no âmbito só do expor o conteúdo. Já dei exemplos de questões. Então, que questões eu escolhi? Que questões eu fui escolhendo para ir subindo, fazendo esse andaime, e eu fui tirando as questões mais simples e deixando as tarefas cognitivas mais difíceis, para depois chegar na prova, cobrar tarefas cognitivas acima disso, né, num patamar mais elevado de complexidade maior. Então, assim, a gente tem que ir dando também essas condições na sala de aula, nas atividades, para que o aluno possa ir desenvolvendo, tá? Isso tudo reforçando a questão de ética, né? A gente faz isso, a gente também não simplesmente pode... É a questão da coerência pedagógica. A gente não pode dar uma aula no nível e cobrar no outro. A gente pode fazer atividades no nível e cobrar numa avaliação, por exemplo, o outro. A gente tem que, pelo menos, estar trabalhando e desenvolvendo a habilidade, que, no caso, tem um verbo de comando, de tarefa cognitiva, dentro do mesmo nível de complexidade. Então, se você pegar, por exemplo, a matriz do Enem, você vai ver que dentro da matriz do Enem, em linguagem, você tem habilidades de nível 1, 2, 3, 4, porque seguem a questão da taxonomia de Bloom. Então, a gente precisa se inteirar desse conceito. Esse conceito precisa fazer parte, não é simplesmente a gente olhar na BNCC, ver lá uma habilidade, a habilidade que está ligada a equação de segundo grau é essa, pronto, então é essa habilidade que eu vou usar, não é assim que funciona. Tá certo? Isso é muito importante, porque eu, inclusive, tenho um mini curso que eu dou de construção de itens baseado na taxonomia de Bloom, e que a gente vai bem a fundo nesses detalhes para entender o que é uma habilidade e da onde isso vai surgir com atividade na sala de aula e depois na avaliação. Então, pessoal, eu espero ter contribuído dentro desses 30 minutos. É muito rápido, né? A gente gostaria de falar mais, a gente gosta de falar muito. E espero ter contribuído à altura da Semana Pedagógica da Moonshot, tá?
Então, foi um prazer enorme e continue aproveitando esse grande evento.